pensar no impacto que esse discurso do Lula na ONU, essa entrevista ontem e esse possível encontro com o Trump pode trazer para a política interna para além da imagem do Lula. Porque acho que para a imagem do Lula isso deve ser positivo, a gente pode fazer essa análise, mas... para os bolsonaristas, a semana foi péssima, né? Para o Eduardo Bolsonaro, especialmente, que está lá nos Estados Unidos, salvo engano, desde março, fazendo lobby para que o governo americano ataque o Brasil. Foi denunciado na PGR na segunda-feira. Na terça, foi barrada a nomeação dele para líder da minoria na Câmara, então as faltas dele voltam a contar e ele pode ser cassado. E aí, na quarta, teve esse discurso do Trump dizendo que vai encontrar com o Lula. Ou seja, a situação dele tá difícil, a situação do bolsonarismo tá difícil. Isso envolve os apoiadores aqui no Brasil e as pessoas que estavam ali se degladiando por um lugar na eleição de 2026, né? Por esse posto de herdeiro do Bolsonaro na eleição do ano que vem. E isso deve respingar também no PL da anistia, que com o Trump a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas assim, com esse aceno do Trump para o Lula, é mais um ponto para enfraquecer essa ideia de anistiar os envolvidos na tentativa de golpe no Brasil, né? Como é que você vê a situação dos bolsonaristas hoje no Brasil, diante dessas coisas todas que aconteceram essa semana, mas principalmente desse movimento do Trump de acenar e dizer que quer encontrar com o Lula? Eu acho que o cenário é difícil, né, para eles. E aí eu acho que tem um ponto, muito curioso, né? Eu acho que a gente passou a ter um cacoete público, que não é de hoje, é antigo, de ficar sempre olhando e tentando catar os erros da esquerda, né? Então, assim, comunicação do governo não funciona, o governo errou aqui, num ponto. E aí, eu acho que falta, eu até escrevi um texto sobre isso lá para o Le Monde Diplomatique Brasil, falta a gente dar conta de quão grosseiros foram os erros da ultradireita, mas mais propriamente do bolsonarismo recentemente. E eu acho que foram erros grosseiros mesmo, assim, eu posso também estar errando na minha análise, pode se reverter, porque política é a coisa mais difícil de você prever no mundo, mas assim, são erros grosseiros no sentido de que, me parece, de que esse entorno do Bolsonaro, ele começou a fazer, digamos, política como protagonista mesmo, no momento próximo da eleição. E era um cenário em que você tinha, em partes das elites políticas, e até no debate público, uma parte dele, sobretudo na mídia, um pé atrás tão grande em relação ao PT, quer dizer, você tinha um acúmulo de imagens negativas tão colocadas, que tinha um pouco a sensação de que tudo estava um pouco liberado. Então, assim, mesmo os excessos quando o Bolsonaro falava, ele falava absurdos, porque assim, eu sempre chamo a atenção nisso. O Bolsonaro falou coisas que nenhum ditador da ditadura militar falou. O grau de radicalidade do discurso do Bolsonaro é maior que o do Costa e Silva, é maior que o do Médici. Você não vai... Na ditadura, a questão fundamental é que eles escondiam as atrocidades que eles faziam, né? Exatamente. O Bolsonaro elogia essas atrocidades. Você não vai achar o Médici falando assim, não, eu torturaria, mataria 30 mil. Isso não existe, o Médici não fala isso não é um ponto. O Médici ia falar, não, nós não matamos, torturava como político de Estado, mas nós não fazemos isso. O Bolsonaro falava, e você tinha sempre coisa, mas no fundo ele não vai fazer isso no governo, num ponto. Então você tinha um ambiente político em que o bolsonarismo se colocou como ideia de novidade e ele jogava muito solto nisso, num ponto. Claro que gerava rejeição, mas mesmo a direita mais tradicional, ela se radicalizou um pouco no embalo do bolsonarismo, ela compôs muito com o bolsonarismo e estava valendo tudo. E aí, me parece que o Bolsonaro calculou muito mal. Por quê? Qual foi o grande erro de cálculo do Bolsonaro? Ele achou que ele podia comprar briga com outras instituições e atores políticos que não necessariamente eram o PT e a esquerda, da maneira como ele comprou com o PT e com a esquerda. Então ele resolveu partir para cima no primeiro mando do Congresso, se viu obrigado a recuar, não é isso? Quer dizer, o Heleno que estava cantando Se Gritar Pega Centrão passou a ter que elogiar, né? Teve que botar o Ciro Nogueira no governo, teve que pedir bênção, teve que se alinhar ao Arthur Lira. Todas as emendas. Teve que entregar tudo. E ele resolveu comprar uma briga com o STF
E eu chamo a atenção isso, eu coloco, sobretudo com os ministros do STF, e a figura do Alexandre de Moraes é central para isso, que são menos naturalmente alinhados à esquerda. Exatamente. Ele conseguiu transformar, assim, ele jogou o Alexandre de Moraes nos braços do campo progressista, sendo que o Alexandre de Moraes é uma figura que se nutriu de ser secretário de Segurança Pública em São Paulo, vinculado à ala que não era mais a esquerda do PSDB, não era o PSDB histórico, era o PSDB que caminhava para a direita, que sempre teve uma ideia de punitivismo penal, que foi ministro de Segurança Pública do Temer. O Alexandre de Moraes provavelmente estava na conversa na sala quando resolveu declarar a intervenção na Segurança Pública do Rio de Janeiro e nomeou o Braga Neto. Ele estava nessa conversa porque ele era uma figura central, um conselheiro de Segurança Pública do Temer. Então, assim, ele participou desse governo que aumentou preços militares, que levou o Etchegoni no governo. O Bolsonaro comprou uma briga com Alexandre de Moraes e também com o Gilmar Mendes, que é outra figura que também se coloca nisso, pessoas com interlocução com o Congresso, que basicamente não deixou margem para esses atores. Porque se o Alexandre de Moraes e o Supremo recua, ele ficava completamente, digamos, secundarizado perante Bolsonaro, desmoralizado como ator político. A reação do Alexandre de Moraes, é claro que a gente pode falar que tem análise dos juristas, vão pensar que estão na realização da Constituição. Eu estou fazendo uma análise política mesmo, né? Em qualquer lugar do mundo, o Tribunal Constitucional é também um ator político. No Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, como ator político, o Bolsonaro não deixou margem para esses atores. Quando ele podia tentar compor com eles de alguma maneira, ele partiu para cima, crente de que ele tinha um apoio, crente que a classe política ia colocar ele, e ele foi derrotado politicamente. Foi um erro grosseiro. Isso quer dizer, porque ele apostou tudo. E ele perdeu, e ele apostou tudo contra um poder, que é o Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, que desde 2005 vinha se fortalecendo na arena pública, se fortaleceu com o mensalão, se fortaleceu posteriormente com o próprio processo de impeachment da Dilma, não é isso? Quer dizer, o Supremo ali tomou decisões no fim da navalha, que eram decisões de clamar um papel de poder moderador. A decisão do Gilmar Mendes de não deixar o Lula tomar posse como ministro da Dilma é uma decisão ali de que ele está falando, olha, você, presidente, não vai nomear um ministro. Isso quer dizer, um Supremo fortalecido. E se fortaleceu posteriormente no governo Bolsonaro. Então, assim, ele resolveu peitar isso. Por que eu estou falando isso? Porque me parece que, apesar de ter tido esse erro grosseiro, que resultou numa derrota política profunda dele, que foi o julgamento, o Bolsonaro continua e os filhos continuam apostando tudo. E agora o apostar tudo é apostar tudo na aliança com o trumpismo, com uma liderança completamente inconstante, com uma liderança que não tem no Brasil o principal interesse, porque uma coisa é, sei lá, Taiwan ser alinhada com os Estados Unidos, porque ele sabe que China não vai deixar de ser prioridade da política externa norte-americana durante os próximos 100 anos. O Brasil não é prioridade. Então, para o Trump rifar o Eduardo Bolsonaro é facílio. E ele passou a apostar nisso, ele colocou em questão a retórica, digamos, nacionalista, que tinha sido central para a emergência dele no Brasil, Deus acima de tudo, mas Brasil acima de todos. Ele colocou em questão alianças, porque ele dá uma porrada no agro, né? Porque ele dá uma porrada em parte do empresariado, porque ele atinge o estado de São Paulo colocado e continua apostando tudo. Então, me parece que, do que eu entendo de fazer análise política, me parece outro erro grosseiro, porque em política você não vai, entendeu? Sair aqui uma metáfora futebolística, não é isso? Ele parece um zagueiro que de início, assim, ele ia de primeira e sai chutando todo mundo, não é isso? E agora ele vai de primeira e ele é driblado o tempo todo. E ele continua indo de primeira, entendeu? E assim, eu fico impressionado mesmo. Porque, como analista político, eu falo, cara, é um erro primário. Me parecem cálculos. Eu até, assim, eu acho a premissa do bom analista é que quando você acha que algo é muito simples, você dá um passo atrás e fala, será que eu estou desconsiderando alguma coisa? Será que tem um elemento? Porque o que me parece que o cálculo do Eduardo Bolsonaro era um cálculo de que ele só seria vitorioso ou com o Brasil se dobrando completamente os Estados Unidos, ou com uma intervenção norte-americana no Brasil. Ele apostou tudo nisso. Agora, é razoável apostar tudo nisso? Da mesma maneira que o Bolsonaro, ele levou um ponto de que ou o Alexandre de Moraes recuava e abaixava a cabeça para ele, ou ele acabava preso. Então, assim, eu acho que são cálculos muito altos e são cálculos que desconsideram a complexidade da política brasileira mesmo. Mas é uma coisa, o Pavlov demonstrou para a gente que um rato consegue aprender com padrões, tá? Mudar seu comportamento de acordo com padrões. Mas a gente tem que ver qual é o QI do rato, né? O Eduardo Bolsonaro não é
no clã Bolsonaro, ele não é exatamente o mais intelectualmente desenvolvido. Ele não é o político mais habilidoso. Nesse caso é o Flávio. Tá? Só um comentário ainda sobre a análise anterior que você fez. Teve uma questão também que o Bolsonaro, por outro lado, pegou um Supremo que, sim, ele vinha acumulando muito poder desde 2005, mas um Supremo que também se apequenou. Um Supremo que se intimidou pelo general Vilas Boas. Um Supremo que, durante o período Bolsonaro, foi presidido por uma pessoa particularmente fraca politicamente, que é o Dias Toffoli. Então, talvez ele tenha se sentido muito confortável em afrontar esse Supremo, que já tinha demonstrado medo em relação aos militares, já tinha se permitido intimidar, e com um presidente fraco. Agora, eu concordo inteiramente com você. O Alexandre de Moraes entra na linha dos ministros conservadores. Ele não é um ministro progressista, e quem acompanha, eu gosto de, talvez um desvio de caráter, mais um, eu gosto de acompanhar o Supremo. O Supremo tinha uma característica muito progressista, a questão do casamento de pessoas do mesmo gênero, a questão de aborto de anencéfalos, etc. Porte de drogas. O Fux e, antes do Fux, o Peluso, os caras que vieram da magistratura tinham uma postura um pouco mais conservadora em relação a isso, mas na maior parte das decisões, as decisões eram unânimes. Quando o Moraes entra, ele é o cara que vai trazer dissidência nisso. Né? Ele é um sujeito que poderia perfeitamente estar alinhado ao Nunes Marques, está alinhado ao Mendonça, mas é muito mais, para mim, uma questão de lei e ordem. Sabe? Isso é uma afronta à lei e ordem, não é ideológico. Não é ideológico. Talvez aí ele tenha perdido o Alexandre de Moraes, quer dizer, não tenha sequer tentado conquistar o Alexandre de Moraes. Mas eu acho que tem uma questão super interessante que você coloca, de fato, concordo completamente. O Supremo se apequenou com a questão do Vilas Boas, mas ainda assim o Bolsonaro aumentou a literalidade, né? Sim. Assim, o Vilas Boas, assim, ele ainda estava no campo da sugestão, né? Aquilo é um absurdo, tá? Não quero menosprezar aquele tweet, não. Mas está num campo, olha, algo de complicado pode acontecer, não é isso? É essa retórica. O Bolsonaro abraçou a retórica do cabo do soldado. Sim. Do ponto, é um cabo e um soldado, foi direto. Eu posso, assim, a hora que eu quiser, eu fecho esse... Não vamos mais obedecer ordens do Supremo. E aí fica sem margem, né? Assim, e aí eu proponho uma comparação que eu acho interessante. Porque muito, enfim, aí eu acho próprio na análise da questão da Lava Jato, você fala assim, o judiciário recuou em relação à Lava Jato. O judiciário não. O que aconteceu na Lava Jato é que você teve uma ação completamente, digamos, vanguardista, de uma vara de Curitiba, não é isso, com o Moro colocando, que conseguiu ampliar, que inicialmente fez alianças muito fortes no Supremo, inclusive com ministros progressistas, quer dizer, é um negócio ainda a ser reconstruído. Eu já fiz isso parcialmente. O vínculo do Barroso com a Lava Jato. Ele escreve prefácio de livro, ele faz evento, ele se aproxima. Quer dizer, para o Barroso era uma coisa colocado. E que, em certo momento, vai crescendo e escalando de uma tal maneira que quem derrota a Lava Jato é o Supremo. E, nesse sentido, o Lula foi muito hábil, e o entorno dele, que o Lula, que já tinha sido derrotado na questão do mensalão no Supremo, o Lula não se investe contra o judiciário. Ele investe contra o Sérgio Moro. Foram 8 os golpes militares bem-sucedidos até aqui na nossa história. Sem contar, claro, com os que não vingaram. Esses são impossíveis de contabilizar. Ninguém até agora tinha sequer sido processado pelas intentonas concretizadas ou fracassadas. Esse momento de condenação de Jair Bolsonaro e dos seus aliados, ele é histórico. Mas aí fica a pergunta: o que vem daqui para frente? Como vamos votar em 2026? O país vai continuar polarizado como hoje? Será que rompemos de fato com a cultura de impunidade que permitiu esse golpe, que ele fosse tentado? E mais importante,
O que fazer para que isso nunca mais aconteça? Foi pensando nisso que o Meio produziu O Julgamento do Século, episódio 2 da série Democracia, uma História Sem Fim, apresentado por Flávia Tavares, roteirizado por Sérgio Rodrigues e dirigido por Ricardo Rangel. Esse documentário é um mapa, ele te mostra os bastidores, as etapas do plano golpista e costura a trama com depoimentos de juristas, militares, inclusive generais e parlamentares. O filme está disponível no Meio Premium junto com o episódio 1 da série. A democracia não descansa jamais. Esse é apresentado por mim. Assine o streaming do Meio e assista.